E aí, gente, que é Mabelle, vou falar aqui com vocês hoje sobre a programação da dieta enteral, que é um assunto muito procurado aí pelos estudantes, pelos nutricionistas, geram muitas dúvidas. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns passos, na verdade, 4 passos, tá? Para você programar a sua terapia nutricional enteral. O primeiro passo, por onde é que a gente começa? A gente começa pela avaliação nutricional do paciente, tá? Então, nós precisamos minimamente do peso para calcular as necessidades. E aí, a gente vai aferir o peso, aferir a altura desse paciente. Caso a gente não tenha como aferir esse peso, nós podemos perguntar ao paciente ou à família um peso referido mesmo, né? Para que eles nos tragam a informação do último peso do paciente, tá? Caso o paciente não lembre, ou a família não lembre, ou não tenha essa pessoa para te dar essa informação, e aí a gente vai ter que fazer a gente vai ter que aplicar alguns métodos para estimar esse peso e altura, tá? São métodos bem direcionados para aqueles pacientes acamados, impossibilitados mesmo de fazer a aferição dessas medidas. E é necessário um treinamento desses nutricionistas para fazer esse tipo de avaliação. Já precisamos de um treinamento para avaliar um paciente saudável. Imagina um paciente enfermo, um paciente acamado, com lesões, com edemas, às vezes com amputações, enfim, várias situações que complicam, de fato, a nossa avaliação. Então, o treinamento ele é fundamental. E existem várias equações, vários métodos, né, para a gente estimar esse peso e altura, e isso é assunto para outro tema, outro vídeo, tá? E aí, esse é o nosso primeiro passo, avaliar o paciente. E aí, dessa forma, a gente obtém as medidas necessárias para o segundo passo, que é o cálculo da necessidade nutricional. Então, minimamente, a gente vai fazer vai determinar a necessidade calórica do paciente e a necessidade proteica do paciente, tá? E aí, essa determinação de necessidades nutricionais vai depender logicamente do diagnóstico nutricional dele, né? Então nós vamos avaliar o estado nutricional, vamos ver se o paciente é eutrófico, se o paciente ele tem baixo peso, né? Se é desnutrido, ou se ele tem algum quadro de sobrepeso ou obesidade. A partir disso, nós saberemos qual a fórmula mais adequada para utilizar naquele paciente. A fórmula, o cálculo, né? A equação mais adequada para calcular as necessidades nutricionais daquele paciente. Não é só importante a utilização do diagnóstico nutricional, mas também é importante a gente avaliar qual o diagnóstico clínico desse paciente. Para cada tipo de doença, para cada tipo de condição clínica, nós temos recomendações nutricionais diferentes. Então, a partir disso, nós vamos ver a melhor fórmula, fazer o cálculo e obter esse resultado para saber quanto de dieta que eu preciso ofertar para esse paciente. E aí, no terceiro passo, na terceira etapa, nós iremos escolher o tipo da fórmula. Existem vários tipos de fórmula. As fórmulas, elas são classificadas de acordo com a composição nutricional, se é hipercalórica, normocalórica, hipocalórica, se é hiperproteica, normoproteica, enfim, de acordo com cada macronutriente a gente vai ter que avaliar e fazer essa classificação do tipo da dieta. Nós vamos ter a classificação também pela complexidade dos nutrientes. Então, a dieta ela pode ser uma dieta polimérica, uma dieta oligomérica, pode ser uma dieta elementar. E aí, para cada tipo de dieta desse, nós temos uma indicação. A dieta ela pode ser classificada de acordo com o sistema, né? Então, nós podemos ter dietas de sistema aberto, sistema fechado, tá? E
Também as fórmulas elas são classificadas, né? As dietas elas são classificadas de acordo com a quantidade de nutrientes que ela possui. Então, nós podemos ter uma dieta padrão, que ela tem uma quantidade de nutrientes necessárias para pacientes, na verdade, pacientes de uma forma geral, tá? Com recomendações, com quantidades de nutrientes baseados nas necessidades da população geral, tá? Mas também nós temos fórmulas que são chamadas modificadas, que são fórmulas em que existem nutrientes que foram modificados de acordo com alguma necessidade. Por exemplo, pacientes diabéticos, então a fórmula vai ser modificada, né, em relação à quantidade de carboidrato, a fórmula ela vai ter um acréscimo de fibras e isso vai dar uma característica para aquele perfil de paciente. Então, nós temos essa classificação também da fórmula. Então, são vários tipos que a gente vai ter que avaliar qual é a melhor opção para o paciente. E aí, depois da escolha da fórmula, nós temos o quarto passo, que é o planejamento dessa terapia nutricional interal. E aí a gente vai ver qual é o volume necessário para atingir aquelas necessidades, qual vai ser o tempo em que a gente vai colocar, né, vai programar para essa dieta ela ser administrada. E aí para o tempo, a gente tem que observar qual é o tipo de sistema da dieta, se é aberto ou fechado, tá? Também relação à velocidade de infusão, a gente tem que determinar a velocidade de infusão, mas a gente tem que ver se o paciente ele vai tolerar uma velocidade de infusão mais alta ou se a gente precisa colocar uma velocidade de infusão mais baixa. E nisso, o tempo ele vai ser determinante, né, dessa velocidade. Então, a gente precisa pensar em tudo isso na hora de programar uma nutrição interal. Gente, muitas informações, né? Eu sei que parece ser complexo, mas é porque são muitas informações. Não se preocupem que essas informações vão ser trabalhadas em cursos e vídeos posteriores, tá? Então, aos poucos, vocês vão começar a entender melhor sobre o assunto. Então, vem, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal que vai ter muita coisa legal aí pra gente discutir.